Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio super especial do Biohackers Podcast Brasil. Hoje, o nosso convidado é muito especial e o Ricardo me fez um pedido. Ele disse: Luiz, eu preciso apresentar esse convidado. Então, eu já vou passar aqui a palavra para o meu co-host. Ricardo, por favor. O que não é necessariamente, Lucas, uma coisa boa. Eu me lembro do filme Constantine, quando ele morre, o diabo vai lá e diz: não, a tua alma eu fiz questão de vir pegar pessoalmente. E hoje eu faço questão de te apresentar pessoalmente, porque quando eu estava na pandemia, momento de estresse, de perseguição, tentando fazer pesquisa iniciada pelo investigador e não pela indústria, chegou em casa uma caixa e era um presente gentil do Lucas, com vários livros dele autografados. Isso me deu um alento de saber que um colega altamente qualificado estava apoiando o nosso trabalho, e esse tipo de atitude fez toda a diferença para nós. O Lucas, eu vou apresentar rapidamente, porque senão a gente poderia ficar até amanhã só dando o currículo dele. Ele é fisiatra, é médico fisiatra, também é médico do exercício, ele é especialista em medicina do esporte, medicina do exercício do esporte. Ele tem a plataforma Anabolic Academy, que tem mais de 10 mil alunos formados. Ele coordena a pós-graduação em anabolismo clínico, tem mais de 16 livros publicados e diversos artigos científicos. Então, para mim, um dos grandes, se não o maior nome em anabolismo clínico do país. E é uma honra, Lucas, incomensurável estar no nosso podcast contigo hoje. Bom, eu te agradeço pelo carinhoso convite, uma alegria muito grande estar aqui. Fico muito feliz de ter podido receber os meus livros lá e a gente poder se encontrar em vários eventos, né? E hoje eu estou aqui, então acho que é super bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Espero contribuir positivamente com informações de qualidade sempre nesse meio que às vezes é um pouco bagunçado. A gente tem certeza. E a gente vai começar a organizar essa bagunça. Mas antes de a gente organizar essa bagunça, a gente vai ter o nosso momento gratidão, porque, Lucas, a gente tem um momento gratidão aqui também no nosso podcast, que é agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco desde o início, acreditaram na gente. Como é bom também quando as pessoas acreditam em nós, né? Então, a Cienza, a farmácia de manipulação, a Biome Hub. O pessoal tá subindo o QR Code aqui na tela. Escaneando esse QR Code, vocês têm 15% de desconto nos produtos da Cienza e da Biome. Perfeito. Mas eu vou começar assim com uma pergunta que eu acho que vai esclarecer bastante coisa. Lucas, o que é o anabolismo clínico, o anabolismo terapêutico? E o que diferencia ele do uso estético e indiscriminado de esteroides? Por favor. Eu diria que quando a gente está envelhecendo, a gente pode até ir para os conceitos da física, né? Vamos dizer assim, da bagunça, do caos, ali, da aleatoriedade, enfim. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai acabando perdendo alguns componentes, numa deteriorização, principalmente de massa óssea, massa muscular, a perda da força como principal componente das diversas aptidões físicas que a gente tem. Então, a gente vai perdendo, né, as nossas capacidades, que aos 25, 30 anos, estamos no máximo, quando bem treinado, né, quando executado, como diria Hipócrates, né, nas funções que nós estamos adaptados, e desse máximo a gente vai declinando progressivamente, né? Então, quanto mais alto a gente sobe na nossa idade mais tenra, melhor é a vista lá do horizonte. E acontece que essa ladeira abaixo, vamos dizer assim, ela pode ter várias inclinações e o carrinho pode ir em determinadas velocidades, né? Então, quando acontece uma doença, por exemplo, né, que a gente não está livre de que aconteça, muitas vezes eu inclino mais essa ladeira, né? E às vezes, quando eu tenho um estilo de vida ruim, eu estou acelerando esse carrinho nesse detrimento, né? Chegar num ponto onde eu ultrapasso um limite, né? Eu vou perdendo função, morfologia, né? Os biomateriais, músculo, articulações, ossos vão deteriorando, e eu ultrapasso um limite de funcionalidade, de independência, que eu não consigo mais levantar da cadeira, fazer mais as atividades físicas do dia a dia, carregar um pacote, carregar uma sacola mais pesada, carregar uma mala no aeroporto, por exemplo. Então, esse limite ele é muito perigoso. E à medida que a gente vai envelhecendo e vai perdendo essa capacidade, né, o nosso life do videogame, né,
aquela vidinha que a gente tem ali. Às vezes, qualquer coisa que aconteça faz com que eu acelere de repente isso. Por exemplo, um idoso que às vezes ele já tem as suas doenças clínicas controladas, mas ele internou por conta de uma pneumonia. Ou ele caiu, tropeçou, teve uma fratura, ficou acamado, perdeu massa muscular, perdeu força e agora ele não consegue mais fazer as atividades independentes. Então, a visão do anabolismo clínico é eu tentar restaurar ao máximo o que foi perdido, né? Isso é a função do reabilitador, é devolver o máximo de qualidade de vida e de funcionalidade para que ele tenha o máximo, né, da sua plenitude para fazer as atividades com segurança. Então, é devolver e evitar que se perca mais. Esse é o anabolismo clínico. Aí intervenções são diversas, né? Desde da regulação do sono. O sono de qualidade é muito importante. 30% das pessoas não dormem adequadamente. Isso pode gerar uma série de doenças, inclusive deficiências hormonais. A atividade física, com maestria para o treinamento de força, né? Se tivesse que uma aptidão física ser escolhida para o idoso, era a força muscular, né? A mais importante de todas, né? Vamos dizer assim, todas são, né? Mas o que mais é importante no dia a dia para a independência é a força muscular. E eu tenho também, por exemplo, a nutrição, a suplementação e associado isso ainda à recomposição dos hormônios anabólicos que são perdidos, principalmente a testosterona, e eventualmente o uso terapêutico de esteroide anabólico. Então o anabolismo clínico tem essa visão de tentar devolver. A gente tem, né, o catabolismo e o anabolismo, né? A gente fica sempre brincando, todo dia a gente se renova, saem células antigas, chegam células novas, né? Então a gente consome os nossos biomateriais e ao mesmo tempo repõe. Então esse desbalanço com o aumento do catabolismo, que por exemplo uma queimadura, uma cirurgia, um trauma, isso pode aumentar, acelerar esse processo de catabolismo, de consumo corporal. Então o objetivo do anabolismo clínico é frear para que isso aconteça ou devolver o que foi perdido. E olha que interessante, né? Porque esse conceito de quando a gente fala em anabolismo, o senso comum é pensar no uso de anabolizantes. Sim. E olha que interessante que a primeira coisa que tu trouxeste aqui foi o sono, exercício físico e alimentação. E aí, eventualmente, Sim. quando indicado, o uso dos anabolizantes, né? Quem tem essa indicação? Muita gente pode ter essa indicação. Eu diria que se você pegar, né, as pessoas às vezes ficam estarrecidas quando eu falo, mas é uma questão só de dados. Se você pegar numa base de dados e perguntar para ela qual é a prevalência de hipogonadismo em determinadas doenças, no HIV, no queimado, no lesado medular, no AVC, no DPOC, no obeso, no diabético, você vai ver que a prevalência é gigante. Ela chega a ser, às vezes, perto de 50%. Ou seja, de cada 2 pessoas, uma tem deficiência. Muitas pessoas argumentam mas isso é pela doença. Sim, mas eu vou deixar hipogonádico porque eu tenho claras evidências comprovando de que o hipogonadismo a longo prazo, independente da etiologia, da causa, né, do que está causando o hipogonadismo, ele aumenta a morbimortalidade. O aparecimento de doenças ou agravamento das doenças pré-existentes já e também a mortalidade, né? Então, as pessoas acham que é muito quando você fala isso, mas é porque as pessoas não procuram, né? Não investigam isso numa base de dados, que o hipogonadismo, tudo que você tiver inflamação, perda, consumo corporal, um catabolismo acentuado, porque veja, né? O nosso organismo, na via do colesterol, ele pode ir para o cortisol, um hormônio mais relacionado ao estresse, à defesa, e pode ir para a testosterona. Quando você está sobre um estresse muito grande, seu corpo ele quer sobreviver ou ele vai querer reproduzir, né? Vamos dizer assim, evolutivamente falando. Eu falo, amigo, agora não é hora de reproduzir, vamos aqui, né, para tentar sobreviver. Então, acontece naturalmente um desvio, né? A maioria dos pacientes num estresse cirúrgico, por exemplo, você vê que os níveis de hormônios anabólicos, eles acabam decaindo, né? E o interessante, Lucas, que tu coloca, que eu acho que é o que põe o anabolismo clínico no futuro, é que agora, no CID-11, a Organização Mundial da Saúde passa a reconhecer o envelhecimento, a perda da capacidade funcional como doença. Então, a gente não está mais falando só de esteroides anabolizantes, por exemplo, para caquexia da AIDS ou do câncer, sim, que eram doenças, mas também anabolismo clínico para prevenção e manejo da sarcopenia, para devolver a saúde, entendendo agora o envelhecimento como algo que não precisa ser encarado de forma passiva,
Não é a história natural que a gente deseja para os nossos pacientes ter uma fratura de colo de fêmur e cair no meio do supermercado, ou não ser capaz de levantar o neto para dar um beijo. Tu te sente feliz sendo pioneiro nessa transformação que o anabolismo clínico vai trazer para a nossa sociedade? Ônus e bônus, eu me sinto muito feliz, né? Quem está acostumado, né? Eu falo, a arquibancada tá cheia, né? Porque é mais difícil ficar na arena. Né? A gente toma pedrada de vários lados, né? Você bem sabe sobre isso. Então, eu fico muito feliz de estar trazendo um conceito que é um pouco novo, né? E ainda acrescentando ao que você falou, né? Que é brilhante, é a questão do timing, do tempo, porque alguns estudos foram feitos, ou os médicos geralmente tendem a pensar no uso de um medicamento para frear a ladeira abaixo, quando já não há mais nada para fazer. Então, a partir do momento que você cruza esse limiar de independência funcional, para você recuperar, você precisa ser muito rápido. Porque existe uma espiral descendente. Quando eu tenho uma perda de independência, eu tenho imobilismo. Ele fica mais sentado no sofá, isso piora a saúde mental, isso piora um monte de questões metabólicas. Com esse imobilismo, ele piora a perda de massa muscular, de força muscular, de capacidade. Com essa perda de capacidade, ele piora ainda a incapacidade dele de fazer atividade física. Então, isso vai se retroalimentando numa espiral descendente que vai levar ele muitas vezes à fragilidade. E aí, quando batem na minha porta, como já aconteceu, de um colega falar, escuta, olha, eu tô com uma paciente aqui com 38 quilos, será que eu poderia fazer? Eu falei, amigo, aonde você estava? Né? Ainda não fez. Que você ainda não fez isso, né? Então, evitar preventivamente, se você está vendo o que vai acontecer, isso é uma questão de visão mesmo. Você fala, olha, isso aqui não vai dar bom, porque eu piorei a comorbidade, eu piorei a doença, esse paciente internou, ele ficou acamado, né? Tem um estudo muito interessante que mostra que mais de 15% de força muscular, capacidade de hipertrofia, capacidade de subir escada, com 10 dias de acamamento você perde em idoso saudável. Quem não é saudável, e ainda 10% pode ser uma coisa muito grande. Ele passa a não conseguir subir um lance mais de escada, entendeu? Então, o timing é muito importante, né? É você não deixar chegar nesse lugar. É você agir preventivamente para que quando chegar lá embaixo é mais difícil de você conseguir retornar. Lucas, muito interessante isso que tu trouxe, e aí eu faço até a meia-culpa para nós médicos, que nós não fomos ensinados, né, na nossa faculdade, não faz parte da nossa anamnese, não fazia pelo menos, fazer esse tipo de investigação. E a gente continua vendo muitos colegas não fazendo isso, às vezes não é nem porque não querem, é por falta de conhecimento mesmo. Mas aqui, o público que está nos assistindo é um público que busca muito conhecimento e que muitas vezes é o público, eu vou até colocar entre aspas, o público leigo, mas é um público leigo que estuda muito. Então, quando que o paciente ou quando que a pessoa entende que está na hora de buscar uma ajuda nesse sentido, né? No anabolismo clínico. Ou assim, quando eu entendo que daqui a pouco meu pai, minha mãe, meus avós precisam buscar. Ou uma pessoa que tem uma doença crônica precisa buscar esse tipo de acompanhamento, né? Esse tipo de tratamento. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Lu, para complementar e tornar a resposta do Lucas mais proveitosa ainda. Quando que o médico deve perceber isso? Porque, às vezes, Lu, a gente trabalha com estilo de vida, mas a gente faz algumas perversões com o paciente. Entra ali uma senhora pós-menopausa, que não faz terapia de reposição. Entra um idoso, sem força nenhuma. E a gente acha que sempre o que vem antes é estilo de vida. E a gente tem razão. Mas aí a gente diz, não, o senhor tem que fazer musculação e comer proteína. Sem se lembrar que para um idoso de 71 anos ter síntese proteica muscular, ele precisa do dobro de proteína de um jovem de 21 anos. É a tal da resistência anabólica, que ocorre bem no momento em que ele não consegue mastigar tanta carne e tem insuficiência exócrina, não consegue digerir e absorver tantos aminoácidos. Para o paciente chegar até isso, o médico tem que ser orientado a buscar essas alternativas. Quando que a gente tem que suspeitar que há resistência anabólica e quando que a gente tem que suspeitar que farmacologia também pode ser importante para ajudar o nosso paciente? Bom, eu acho que a primeira coisa é a observação clínica, né? O fisiatra tem muito isso, né? Quando você chama o paciente ou você pede para o secretário ele entrar, você já está olhando ele vindo.
Você já está olhando como é que ele está andando. Então, a perda da velocidade da marcha já é um indicativo. Ah, ele está andando mais devagarinho. Opa, isso deveria acionar um farol amarelo. Por quê? Porque quando eu ando mais devagar, eu passo mais tempo no apoio unipodal em um pé só, né? Então eu tenho mais tempo de apoio nos dois pés, mais tempo de apoio em um pé só. E o maior tempo de apoio em um pé só me gera desequilíbrio. E esse desequilíbrio favorece quedas. Então a perda da velocidade da marcha já é um fator importante, tá? A outra coisa é a capacidade de sentar e levantar. Um teste simples que se pode fazer, por exemplo, em qualquer consultório ou mesmo em casa, é você cronometrar quanto tempo você leva para sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo. Pode ser uma cadeira com braço para ninguém cair, encoste a cadeira na parede para também não ter nenhum tipo de problema, né? E você sentar e levantar. Se você consegue, você está demorando mais do que 30 segundos para conseguir fazer essas sentadas e levantadas, é um indicativo. O idoso geralmente ele tende, né, a colocar as duas mãos, porque ele precisa do apoio do tríceps, e ele começa a inclinar o corpo para frente para favorecer ele cair e ele empurrar. Então você começa a alterar essa posição, porque a gente levanta normalmente, né? Então a velocidade da marcha, lentificação para sentar e levantar, já são dois fatores que deveriam acender uma luz, né? A outra coisa, eu gosto muito do monólogo do Shakespeare, né? Das 6 idades do homem, você conhece esse monólogo? E ele fala que à medida que a gente vai envelhecendo, né, o mundo fica amplo demais para as nossas enfraquecidas pernas, né? E que ele fica ali como um arlequim de calças justas, né, com a algibeira ao lado, ou seja, ele tem a bengala e ele tem as meias joviais que não usa muito, o mundo está muito amplo para suas pernas, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a composição corporal vai mudando. Então, se você pega uma pessoa de aproximadamente 30 anos e de 70, 80 anos, ele perdeu quase 40% de massa muscular. Então, a composição corporal, o olhar no espelho, né, sem a roupa, no seu momento de intimidade, e realmente você tem uma flacidez grande, acúmulo de gordura abdominal, uma flacidez corporal e uma diminuição do seu volume, de coxas principalmente, de panturrilha principalmente, são indícios de que você deveria procurar alguém para realizar essa visão do anabolismo clínico, né? E uma coisa que é interessante é os hormônios. O idoso é isso mesmo, né? A carne tá cara, né? Para a maioria das pessoas. Ele não tem dente. Já é difícil de comer coisas mais duras, né? Ele toma o seu inibidor de bomba de prótons, o que dificulta a acidez para poder digerir essa carne adequadamente, né? Dorme mal. Ele dorme mal muitas vezes. Então, assim, fica mais difícil dele ter isso. Então, o treinamento de força, ele é fundamental. Eu digo que sempre que é um tripé, que é treino, dieta e descanso. Então, a alimentação, a suplementação adequada, o sono adequado e o treino adequado, como um tripé. Se eu colocasse essa canequinha em cima de um tripé, e se eu tivesse um dos pezinhos menor do que o outro, ele já vai ficar bambo. Então, isso tem que estar acertado, sempre. E aí eu posso entrar com intervenções anabólicas. Os hormônios, por exemplo, dosar uma testosterona de um idoso é mais do que mandatório, né? Você chega acima dos 70 anos, em alguns casos, com mais de 50%, 60% de hipogonadismo, né? Um grande desafio, né, Lu, também, Lucas, é que você tem que definir hipogonadismo. E aí você tem lá um valor de referência, por exemplo, entre 350 e 850. Mas a gente vê um exame que está em 500. Só que a gente sabe que muitas vezes, quando esse paciente tinha 21 anos, a testosterona dele ideal para ativar os receptores dele seria 1000. Acontece com os asiáticos, por exemplo, que tem um receptor que não funciona tão bem. Já em outros grupos étnicos, a testosterona pode ser mais baixa. Só que ninguém mede a testosterona com 21 anos. Como é que a gente faz na prática, no consultório, olhando um valor que está dentro do intervalo grande de referência e está normal, para definir se ele precisa de reposição, se ele está hipogonádico, sem saber qual foi a curva de decréscimo da testosterona ao longo da vida e sem analisar a quantidade de glutaminas que tem no receptor de testosterona, que ninguém faz isso. Como fazer na prática, Lucas, para poder indicar com segurança de estar fazendo mais bem do que eventualmente mal e não ser chamado de um bombafílico ou um bombatodentro ou algo do gênero? Eu diria que tem que ter as duas partes, né? Tem que ter a parte clínica e tem que ter a parte laboratorial. A parte laboratorial, ela é um norte. Né? Como é que é feito um exame? Você tem uma amostra, né? Você tem uma amostra que geralmente representa uma população, ou seja, eu tenho a população inteira, eu não vou medir em todo mundo, né? Para fazer uma média, eu vou pegar parte
de pessoas que representam essa amostra e eu vou fazer uma coleta e vou traçar uma curva de normalidade, né? É uma curva que é uma curva em sino, né? Que a gente chama de curva gaussiana de distribuição, que a maioria das pessoas está nesse intervalo. A maioria das pessoas está aqui. Mas tem pessoas que estão para fora. Estão para muito baixa ou para muito alta. Eu posso dar outro exemplo, por exemplo, de atletas. Atletas, eles são anormais. Porque essa curva de distribuição a gente chama de curva normal, onde a maioria das pessoas estão aqui. O doente está para baixo e o atleta está para cima. Então, eles são, de certa forma, quase que anormais, só fugindo, né? E os exames também são assim. Então, muitas vezes a gente observa um exame de 450, mas ele tem todos os sinais e sintomas clássicos de hipogonadismo. Eu vou tratar o exame ou eu vou tratar o paciente que está na minha frente, né? Eu diria que o hipogonadismo ele precisa de um critério de exclusão. Ele é um diagnóstico que também tem que contar com exclusão. Dormir mal te deixa mais fadigado, a libido vai embora. Comer mal, idem. Tá muito estressado, idem também. Então eu tenho que tirar algumas coisas. Às vezes falo, olha, minha libido tá ruim, mas às vezes é o casamento. Né? Às vezes é o estresse, é o luto, é a sobrecarga de trabalho. Tem vários fatores que podem influenciar nesse ambiente, né? Então, eu sempre gosto de somar a parte clínica dos sinais e sintomas clássicos e não clássicos. Ah, mas tá cansado não é sinal de hipogonadismo. Olha, tá descrito em todas as diretrizes que fadiga é um dos sinais. Não é um sinal clássico, mas é um sinal que pode estar envolvido, né? Então, juntar a clínica com o exame. 299, tá baixo. 301, não, tá normal. Poxa, não tem diferença, Não tem entendeu? como. Então, assim, é muito preciosismo, né? E aí o pessoal às vezes fala assim, não, o meu tá 320, tá baixo? Não sei, porque se você tomar um corticoide 72 horas antes, ele pode baixar esses níveis de testosterona. Se você comer antes do exame, se você dosou à tarde, pode estar 25% menor, né? Então, uma medida só, né, assim, desconexa de um ambiente, né, ela não é. E às vezes você tem que repetir essa medida, inclusive. E para mulheres é pior ainda, É né? pior Porque daí ainda. a gente não tem nada de referência. Mas, Lucas, então, assim, a gente vê muitas pessoas temerosas, né? Em relação ao anabolismo, e eu acho muito, muito interessante tu trazer, e tu é pioneiro nisso, né, em trazer o anabolismo clínico, que é diferente aqui do anabolismo underground, que depois a gente vai falar também, tá? Do João dos Venenos, Nós né? já estamos chegando aqui nessa parte, tá? Mas antes de chegar nessa parte do underground, explica pra gente quais são os potenciais riscos do anabolismo clínico, né? Então, para um paciente que tem indicação. O que essa pessoa tem que cuidar? Até porque a gente sabe que tem muitos profissionais bons e tem profissionais não tão qualificados que também fazem esse tipo de prescrição. Então, para o paciente ficar tranquilo que ele está sendo bem cuidado, o que o próprio paciente tem que abrir o olho? Bom, primeira coisa você tem alguma coisa clínica, né? Porque pessoas saudáveis, eu entendo a busca, as pessoas geralmente elas querem algum tipo de elixir, elas querem se sentir melhor. E tá tudo bem, né? Querer se sentir melhor, querer performar melhor, né? A gente vive hoje na sociedade de alta performance, né? Então as pessoas querem performar e tá tudo bem. A questão é usar um anabólico, eu falo, depende muito do objetivo, né? Do que ela tem ali. Ela tem alguma perda? Porque às vezes é só uma certa preguiça, vamos dizer assim, né? A gente tem hoje uma certa cultura miogística, né? Tudo pronto em 3 minutos sem esforço, né? Sem esforço. É rápido. Falou né? mio, achei que era de músculo. É Depois miogística. era de né? miojo. Porque tudo pronto em 3 minutos. Né? Agora, Então, assim, agora que eu... não tem... a gente sabe que... primeiro você tem que passar por um processo, né? Vai doer na academia, a dor, a gente brinca que é a fraqueza saindo do seu corpo, né? Então, assim, realmente você tem um processo pelo qual você gera adaptação. Se você não tiver estresse, você não gera ajuste e não gerando ajuste, você não vai gerar adaptação. É claro que a adaptação, se a gente falar evolutivamente, era muitas, né? Muitos e muitos anos, mas os ajustes eles são necessários e para ter ajuste você precisa de estresse naquele organismo ali, né? Então, dentro desse cenário, né, o anabolismo clínico ele vem justamente para poder tentar mitigar essa questão de que se você não tiver o combate à sua degeneração corporal,
vai ficar ruim. É o que a gente vê muitas vezes, né? As pessoas que são acamadas, piora medicamento, piora uma série de coisas. E com relação ao que você perguntou, né? Assim, só para fechar, de riscos, todo medicamento, nenhum medicamento, ele é 100% seguro. Se eu pegar uma ampola de Decadurabolin, né, um medicamento, decanoato de nandrolona, e deixar ela na gaveta, ela vai ficar lá 50 anos e ela não vai fazer mal para ninguém. O uso que se faz dessa substância é que é pernicioso ou não. Então, se eu tenho uma dipirona para uma dor de cabeça, é uma coisa. Se eu tomar 3 cartelas de dipirona, é uma outra coisa completamente diferente e a culpa não é da dipirona. Então, a gente tende a julgar muitas vezes, né, a finalidade do uso, por exemplo, isso foi um uso para tal, uso para tal. Não, não. Dificilmente eu tenho uma interação qualitativa na medicina. Então, se eu tenho um paciente que ele tem um AVC e eu preciso tomar um anticoagulante, ele vai fazer um efeito de anticoagulação. Mas se eu não estiver tendo um AVC, se eu não tenho um AVC e eu tomar anticoagulante, ele vai fazer exatamente a mesma função farmacológica. Então, a indicação independe, né? Só para fechar. E o que eu tenho que me preocupar? Com a interação, muitas vezes, quantitativa. A quantidade, né? E ver se esse paciente tem algum risco. Eu sempre falo que a necessidade do paciente usar um medicamento, a possibilidade dele usar, porque existem contraindicações para alguns medicamentos, e a preferência dele usar esse medicamento ou dele não usar esse medicamento. Então, nenhum medicamento é 100% isento de risco. Quando você fala em esteroide anabólico, é igual você falar para dipirona. Não, mas tem uso seguro? Tem uso seguro de antibiótico? Tem gente que entrou em insuficiência hepática por causa de antibiótico, né? Teve gente que teve uma insuficiência renal por conta de anti-inflamatório. Então, nenhum medicamento é 100% seguro. Essa é a primeira questão, né? No entanto, eles podem ter alguns efeitos que são efeitos que a gente diz que são androgênicos. Eles são anabólicos e promovem esse anabolismo e são androgênicos. A gente ainda não tem medicamentos no mercado que são custo-benefício interessante, por exemplo, os SARMs, né, que são moduladores seletivos do receptor androgênico, que eles tendem a dissociar esse processo anabólico e androgênico da maioria dos esteroides, que eles sejam específicos para o músculo, por exemplo, mas custo-benefício ainda é muito ruim. Então, todos os efeitos androgênicos, eles podem acontecer. Então, nos homens, a queda de cabelo, a alteração da pele, nas mulheres também a queda de cabelo, a alteração da pele, da voz, o aumento do clitóris. Alguns esteroides geram mais sobrecarga hepática, principalmente os orais. Alguns esteroides alteram mais o perfil lipídico, e aí depende muito do esteroide. Os esteroides que convertem em estradiol, que eles aromatizam, que a gente fala, eles bagunçam menos o perfil lipídico do que esteroides que não fazem isso. Então, tudo vai depender, né? Eu falo, por isso que cada prescrição tem que ser individualizada mesmo, né? E como é que tu vê, Lucas? Agora eu vou polemizar. Antes vou agradecer, né, Lu? Está na hora, Está na hora da gente agradecer aos nossos queridos patrocinadores. Biome Hub, trabalhando com medicina de precisão, com metagenômica de shotgun, ajudando a gente a conhecer. Né? Falando em precisão, individualização. E a Ciência Pharma, que nos ajuda a oferecer as soluções para os diagnósticos que a gente sela com ferramentas de precisão para tentar ser o mais assertivo possível na nossa prática. Lucas, como é que tu, o grande estudioso de anabolismo clínico, 16 livros publicados, diversos artigos científicos, vê campanhas que fazem, por exemplo, uma velhinha, lá uma senhora de idade, toda frágil e quebradiça, foi no meu consultório, diagnostiquei osteoporose, diagnostiquei sarcopenia e resolvi dar nandrolona, Decadurabolin para ela. E ela depois foi ver o que era e disse que nunca mais ia voltar, porque o médico passou bomba para ela. Então você, com todo esse estudo, toda essa formação, certo? Como é que você analisa quando algumas sociedades médicas, muitas corrompidas, fazem lobby dentro do CFM para dizer que o uso de esteroides anabolizantes em quem tem níveis normais de testosterona é doping, é bomba, sendo que tem todos os estudos de caquexia da AIDS, caquexia do câncer. Essa militância, essa vontade de bater em fármacos que não têm interesse comercial, não tiram muito tempo de ti
não te obrigam a fazer um esforço desumano para desfazer esse mal-entendido, não te obrigam a gastar um tempo que tu poderia estar gastando instruindo a população e promovendo o bom uso. Como tu vê esse tipo de ação que até não é ética, porque está no nosso código de ética, que não é ético exagerar efeitos colaterais de medicação e assustar a população. Como é que tu vê essas iniciativas, suco tô fora, veneno eu não, esse tipo de coisa ridícula que a gente vê por aí? É muito ruim, né? É muito ruim. Eu diria que isso faz furo no barco, né? Porque você tem que remar muito mais e tem que ficar tirando água, desmistificando. A maioria das pessoas que estão envolvidas nesse meio, um cargo, por exemplo, de sociedade, presidente de sociedade, diretor do departamento científico, não são cargos de mérito. Ninguém prestou um concurso e apresentou, como é no estrito sensu, por exemplo, para ele merecer estar ali. Ele é um cargo de amizade, de conchavo de ideias, de conchavo político. Já começa por aí, né? Então tem pessoas hoje que a gente acha que são tartarugas em cima de um poste. Você observa que ela está lá, é um fato. Mas você não sabe como ela foi parar lá, porque ela não tem capacidade para estar lá em cima, né? Então essa é a primeira coisa, pessoas altamente incapazes de estarem exercendo esse tipo de função. Se você pegar, por exemplo, na nandrolona, se você pegar na bula do medicamento, a primeira indicação terapêutica é a osteoporose pós-menopausa. Eu não estou dizendo que não tem que tratar com outros medicamentos que têm evidência A, mas isso é um medicamento que a agência regulatória precisou de provas científicas para poder liberar esse medicamento com essa indicação terapêutica. Você simplesmente ignorar isso só traduz que realmente é uma ignorância, né? Deixou-se de estudar isso na medicina, claro, por conta de lobby farmacêutico, é uma medicação barata, né, para você ter no mercado. O esteroide anabólico hoje ele é muito barato, é muito melhor investir num anticorpo monoclonal do que num esteroide anabólico que não, às vezes você consegue manipular na farmácia, por exemplo, uma oxandrolona, né? Então, o interesse comercial já se perde aí, como você bem falou, muitas sociedades são corrompidas, né? Isso, na verdade, afasta. Tem uma série de estudos que mostra que você colocar somente a parte que assusta, o objetivo, né? Eles chamam de táticas scary, né? Ou seja, você assustar as pessoas, isso afasta do consultório. E muitas vezes as pessoas que estão aí no underground, você deveria acolher elas, né? Fazer os exames, orientar essas pessoas. Isso é a função do médico, né? E tem vários estudos que as pessoas não vão ao médico por medo de estigma. E muitas pessoas elas têm experiências ruins de terem ido ao médico, né? Então, eu mesmo tenho uma pesquisa que chama Brasil Anabólico, e que eu tenho mais de 1.500 respostas que eu coletei. Eu não estou trazendo nem de nenhum outro estudo, né? É dado que está no nosso Instagram, que vai no nosso consultório. De falar que foi no consultório médico e o médico simplesmente ali esculachou ele, né? E o que acontece muitas vezes é essa confusão do que é terapêutico do que é um uso abusivo. Se eu pegar uma senhora que está em vias de queda, tem sarcopenia, tem osteoporose, está fazendo seu treinamento de força, nutrição e suplementação, e der uma Decadurabolim para ela a cada 3 semanas, é uma coisa. E eu não posso colocar no mesmo balaio de um cara que está utilizando 5 gramas de testosterona, que eu diria que é 50 vezes a dosagem terapêutica, né? Junto com GH, com insulina, com clenbuterol, né? Junto com abuso de outros medicamentos, de outros medicamentos ou substâncias ilícitas, álcool, cigarro, cocaína, maconha, como a gente tem nos estudos epidemiológicos, né? Então, a demonização desse uso aqui, eu também acho que a gente deveria combater, mas talvez não é demonizando que a gente vai conseguir resolver o problema. Só que essa demonização bate lá no terapêutico. E aí o paciente que tem os seus 45, 50 anos, que vai levar o pai com 80 no consultório, ele fica preocupado quando você vai prescrever uma nandrolona. Então, isso é extremamente antiético, porque eu tenho muita evidência científica de uso terapêutico. Aliás, eles foram propostos, lançados, aprovados, documentados para esse fim. E as campanhas geralmente são para inglês ver, né? Que fala assim, olha, não, o uso terapêutico a gente não está mexendo. Eu falo, faça um exercício. Vá no CRM, procure por projeto diretrizes e vê a diretriz de todas as sociedades médicas da AMB e vê quais delas
em algum momento ela está dizendo que você pode usar um esteroide anabólico. Ou seja, não, a gente não mexeu no terapêutico, mas a gente não recomenda também para absolutamente nada, né? Então, eu diria que assim, Bem complexo, junta a né? ignorância com potenciais interesses escusos. A gente Você pode... chama, Lu, o Fortel para osteoporose, você chama de... Que é um fragmento de peptídeo de PTH, você está autorizado a chamar de agente anabólico na osteoporose, o Fortel. Mas você não pode chamar nandrolona de opção anabólica na osteoporose? Dá até para fazer uma analogia, né, com as canetas emagrecedoras, porque para pessoas que têm indicação Sim. e que o uso delas realmente faz muito sentido, é um baita de um fármaco, elas são muito bem vistas e ainda, né, na sociedade é ok utilizá-la para aquelas pessoas que querem perder uns quilinhos porque tem uma festa de casamento no final de semana e querem entrar no vestido, né? Mas, puxando esse gancho, Lucas, eu queria ouvir a tua opinião. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Então, agora vamos falar de uma pessoa jovem, tá? Um jovem que faz tudo direitinho. Dorme bem, faz a dieta bem direitinho, treina, faz o treino de musculação bem orientado, faz também o seu aeróbico, tá assim, olha, perfeito. Mas ele gostaria de ter um pouquinho mais de músculo. Ele já tá fazendo tudo perfeito. Então já parece que aquilo que o metabolismo dele consegue alcançar de ganho de massa muscular, ele já alcançou. Metabolicamente o cara tá muito saudável. Mas ele tem um desejo estético de aumentar a sua massa muscular e sozinho não vai mais porque ele já fez tudo que podia fazer. Faz parte do biohackers colocar as pessoas nessa situação. Nessa situação. Eu me sinto confortável. Eu tenho certeza. Nesse caso, dá para utilizar ou não é saudável utilizar um anabolizante? Vou responder de duas formas. A primeira é o seguinte: todas as sociedades médicas, 52 sociedades, assinaram que você não deve prescrever esteroide para estética. Essa é a primeira coisa, né? É o posicionamento. E por posicionamento, e aí a gente vai para uma outra esfera, né? Posicionamento de sociedade não é evidência científica. Existe um estudo do tipo posicionamento? Não existe. O posicionamento da Igreja Católica com relação ao uso de anticoncepcional é mas não necessariamente ele está altamente embasado na ciência. A ciência hoje, eu consigo provar qualquer coisa que eu quero, né? Eu posso pegar, por exemplo, numa gama de trabalhos que alguns falam a favor, outros são indiferentes, outros falam contra, eu posso pegar só o contra e eu provo o que eu quero. Se eu quiser falar hoje que esteroide só causa problemas, eu pego só trabalhos, tem inclusive surveys aí que 0,8% de 500 pessoas avaliadas que não tiveram nenhum efeito colateral. E eu tenho estudos randomizados, controlados, e que foram utilizados por 6 meses, por 20 semanas, 24 semanas, com dosagens suprafisiológicas e que não tiveram efeitos colaterais graves. Então, assim, as coisas são muito polarizadas, né? Você é a favor ou contra? Eu falo, eu não sou nem a favor nem contra. As coisas existem, você tem que... a primeira coisa, assim, isso tem embasamento científico? Tem. O meu próximo livro é sobre testosterona suprafisiológica. Cara, eu nem vou dar minha opinião. Eu peguei 60 estudos randomizados controlados com enantato de testosterona suprafisiológico. E eu vou fazer um resumo crítico. Qual é a pergunta do estudo? Qual é a amostra do estudo? Qual foi o resultado? Tinha conflito de interesse? Teve efeito colateral? Eu vou fazer isso aqui e vou publicar. Por quê? Porque não sou eu que estou falando. As pessoas acham que eu estou passando pano, né? Até você falou das canetas, é engraçado, porque assim, os medicamentos são para sobrepeso, obesidade e diabetes, né? Legal. Mas se alguém está usando... Não, aí você não pode falar que estão passando pano para esse uso desmedido, né? Que estão fazendo por aí. Se a gente critica isso, não, você não pode criticar. Mas, no entanto, se eu quero falar de esteroide para uso terapêutico, não, eu estou passando pano. Né? Então, são 2 pesos e 2 medidas claramente. Então, existe um embasamento científico para eu fazer isso? Sim, existe um embasamento científico. Eu tenho mais de 60 estudos randomizados, só com enantato, dizendo que eu não tenho efeito colateral grave. Ah, mas e o uso prolongado? Bom, eu não estou dizendo que você tem que usar suprafisiológico durante anos a fio. Não é isso, né? Então, só que é um cenário muito diferente
de quando eu pego um cenário que tem doses extremamente altas. Porque esses estudos, eles vão no máximo até 6 vezes a dosagem terapêutica. E nem precisa de 6 vezes. Esse jovem, se eu der, por exemplo, uma dosagem que é 2 vezes a dosagem terapêutica, ele já faz o nível suprafisiológico de testosterona. E o que vai importar para a estética e composição corporal no fisiculturismo é o tempo. É o tempo, porque um corpo onde se julga no fisiculturismo o volume corporal, a definição, simetria e proporcionalidade, um corpo denso, bem definido e volumoso, isso leva tempo, isso não vai ficar pronto em 6 meses. Então, não adianta eu querer acelerar demais, né? É a mesma coisa que eu colocar um turbo num Fusquinha que tem uns pneus careca. A chance de eu derrapar é muito grande, né? Então, eu não sei se eu respondi. Então, Mas assim, aí a eu gente tenho tá indo evidência pro- para fazer Aham. isso? Sim. Por quanto tempo? Olha, eu tenho estudos que são patrocinados pelo governo americano, que eles fazem restrição calórica importante, do tipo de 50%, e fazem uso de testosterona suprafisiológica. Em quê? Em militares. Por quê? Porque é a condição de guerra. E eles querem ver qual é a segurança de fazer isso em militares, para que eles não percam, por exemplo, massa muscular, não percam a força, não percam desempenho, né? Então, o próprio governo dos militares patrocinam isso em jovens saudáveis. E outra, 80% Mas aí desses seria um uso estudos terapêutico, né? Nesse caso, se tu fosse pensar. é um Porque uso se o de cara- performance, não é terapêutico. Mas eles estão indo para uma guerra e iriam perder a massa muscular deles. A questão do fisiculturista, ele também é um cara que é um atleta. Então, a gente também entende, por exemplo, que um atleta Vamos pegar um atleta de corrida, tá? Também não é só o atleta profissional. A gente sabe que não O é que algo saudável é atividade metabólica. física moderada. Exatamente. O resto não é Exatamente. saudável. Mas a minha pergunta é, para uma pessoa que não é atleta, não é um cara fisiculturista, ele só quer ganhar um pouquinho mais de massa muscular do que aquilo que ele consegue, vou fazer assim, naturalmente, tá? É saudável para esse corpo trazer essa ajuda anabólica? Vamos colocar um outro cenário. Eu Tô trazendo. Eu tenho, eu tô polemizando. eu tenho feito isso ultimamente, por exemplo, com a parte de estudo. Eu tenho acordado mais cedo do que a minha mulher em casa. Tenho acordado 5 horas da manhã, porque ela só acorda às 6h30. Nessa 1h30, tá todo mundo dormindo. Nessa 1h30 não chega mensagem, ninguém me interrompe. E eu fiz isso por alguns dias. Isso é saudável? Eu fui dormir 11 horas. Isso não é saudável no curto prazo. Quer dizer, no longuíssimo prazo. Mas isso vai me ajudar porque eu estou fazendo uma série de incrementos na minha formação. E eu estou precisando disso aqui. Então, todo medicamento, como eu disse, ele não é 100% isento de risco. A gente confunde. Às vezes, não é seguro fazer. Eu falo, vamos definir, né? O Aristóteles dizia que as coisas devem começar pela sua definição primeiro, né? O que você entende por segurança? Se é 100% isento da possibilidade de algum efeito colateral, não existe. Não faça, porque não é 100% seguro, né? Não é. Então, existe a possibilidade? Sim. Mas ela é uma possibilidade menor? Sim. Se eu usar dosagens que não são tão grandes e por um tempo que não é tão grande, o distúrbio que eu vou gerar nesse organismo, por exemplo, se eu passei uma semana inteira acordando 1h30 antes, tendo ido dormir meia-noite e acordar às 5 horas da manhã, 5 horas de sono não é bom. Mas durante aquele período, isso me favoreceu para prestar uma prova. Então, eu acho que tudo é meio custo-benefício. Então, e eu tenho embasamento científico adequado de estudos randomizados controlados que eu simplesmente não posso ignorar que eles existem, né? Ah, não, você está dizendo o que é para fazer? Não, assim como eu não estou dizendo que é para tomar dipirona ou que é para usar ou não caneta emagrecedora. Ou que é para se submeter a uma anestesia geral para colocar prótese de silicone. Então, do ponto de vista filosófico, por que tá legal colocar uma prótese de silicone quando tem o risco da anestesia, tem talvez o risco de um corpo estranho ali, que a gente está vendo, complicações reumatológicas, algum tipo de linfoma. Síndrome ásia, explante de silicone. Cada vez mais explante de silicone. E por que os esteroides anabolizantes para uso estético é proibido de falar? O CFM considera uso ilegal. Mas será, Lucas, que esse chutar o paciente do consultório, que esse dizer não, vai mudar o mercado de uso? O homem, ele deixa de usar as coisas porque elas são proibidas ou ele vai pro underground? E aqui que está o verdadeiro risco. Sim. Aqui que diz testosterona em tal miligramagem e não tem. Aqui que diz trembolona e tem outra coisa. Ainda bem, né? Porque se tiver trembolona, pior ainda. Aqui que diz que tem um produto puro e tem metais pesados.
Lucas, fala disso aqui. Fala do risco de se empurrar a pessoa para o underground. Inclusive, já vamos Tem indicar o livro do Lucas. Já vamos né? indicar o dois livro do Lucas. trabalhos. Tem um pesquisador que chama Goldberg, que fez alguns trabalhos com universitários e que ele queria ver quais eram as intervenções mais eficazes para eles diminuírem a procura por esteroide anabólico e outros ergogênicos. E aí, para uma turma, eles fizeram assustar, a tática de assustar, de mostrar todos os efeitos colaterais que podiam ter. E na outra parte dessa turma, do estudo randomizado, eles fizeram uma certa isenção de opinião, do tipo, olha, os benefícios são esses e os riscos são esses, né? De mostrar o risco e benefício. Qual foi a turma que mais procurou? Foi essa do efeito colateral. Então, dizendo que não adianta isso, né? Se você olhar estatisticamente, menos de 10% da prescrição de anabólico para uso estético é feita por médico, com medicamentos comprados na farmácia. Né? Tem estatísticas que falam perto de 5%, ou seja, 95% do uso está aqui. Não está no médico. Então, você querer exorcizar o médico, crucificar, tirar a cabeça e pendurar numa estaca no meio da estrada, falar, olha aqui o que acontece, não vai resolver nada. Isso, na verdade, é uma safadeza de você lavar as mãos para o problema. Lavar as mãos. Porque você não entra no campo de batalha. Se você só assusta e fala, isso é bomba, isso é bomba, isso é bomba, ninguém vai no seu consultório. O mercado continua a mesma coisa, as pessoas continuam se estrupiando e isso dá mais margem para ele falar, tá vendo? Eu falei que era isso. Então, então, não fazer nada gera mais efeitos colaterais, gera mais problema. E mais problema reforça o discurso, fala, tá vendo? Eu disse que isso não fazia mal, mas ele não está fazendo nada. Essas pessoas não estão modificando o mercado. Existe uma campanha de uma sociedade de endocrinologia que não tem nenhum dado estatístico. Qual é o dado estatístico que essa campanha realmente melhorou? Reduziu o esteroide? Ou você só está pegando casos isolados para ficar fazendo farinha e marketing? Né? Entendeu? Mas é um problema de saúde pública que justifique colocar tanto esforço, o dinheiro que os médicos pagam no CFM. O uso abusivo de esteroides anabolizantes é uma das 10 principais causas de busca pela emergência? É uma das 100 principais... É uma das 100 principais causas de busca pela emergência? Não passa nem longe. Lucas, quando você está treinando, quanto % das pessoas numa academia usam esteroides anabolizantes? Quantas morrem no locker room, no vestiário? Isso realmente é um problema grave de saúde pública? Ou talvez a reação a isso não seja um problema maior, levando as pessoas para o underground e também te afastando do uso médico? Qual é o impacto em saúde pública do uso abusivo de esteroides anabolizantes? As pessoas que falam que isso é um problema de saúde pública não entendem de saúde pública. Você entende de epidemiologia também um pouco, né? O que é um problema de saúde pública? Rapaz, não é. É muito menos, né? Eu falo, em alguns nichos, o uso de esteroide anabólico, ele é maior. Se você for numa academia de marombeiro, provavelmente você vai ter uma prevalência de uso muito maior do que se você for numa academia de musculação às 6 horas da manhã, onde tem mais senhoras treinando, né? Então, você tem alguns nichos que sim, nossa, olha, muita gente utilizando, mas aí a tornar um problema de saúde pública é muito diferente. O problema de saúde pública é a obesidade, né? O problema de saúde pública é o alcoolismo. O problema de saúde pública é a obesidade dentro dos médicos, é o estresse dentro dos médicos, é o burnout dentro dos médicos. Nossa, isso é um problema gigantesco. É um dado alarmante. Né? E é engraçado, tem saído na mídia, né? Olha, médico fulano de tal, ou fulana que trabalha com longevidade, ou que trabalha com não sei o quê, morreu. Eu falo, e o médico que está com sobrepeso, que fuma, que bebe, e que tem uma vida totalmente desregrada, que morreu? E ninguém fala sobre isso. E os médicos que morrem por overdose de drogas, né? Se você pega no Medscape, tem vários estudos que saíram sobre a má qualidade médica. Quer dizer, será que a gente tem que olhar para esse problema de saúde pública ou vamos consertar a nossa casa primeiro, né? Primeiro a gente arruma a cama da nossa casa, depois a gente começa a ir para os outros lados. Então, eu acho extremamente pernicioso, assim, primeiro que não funciona. Comprovadamente, essa tática de assustar, cientificamente falando, isso não funciona. Né? Haja vista aí, até em outros lugares, né? A campanha na década de 50 da proibição de álcool, né? Onde você favoreceu o uso clandestino, você favoreceu o tráfico, você favoreceu a bandidagem, né? Mortalidade. E no uso underground, de 30% a 40% não tem o que está descrito no rótulo.
são medicamentos comprovadamente de baixa qualidade. Então, eu estou expondo a muito mais risco. Será que não era melhor eu trazer para dentro do consultório, fazer alguns exames, que, por exemplo, um hematócrito muito alto, né, a porcentagem de células vermelhas muito alta, isso pode gerar uma trombose. E eu consigo, com um simples exame de sangue, avaliar isso e falar, rapaz, você vai morrer, você pode ter um problema muito grave aqui, isso aqui está muito ruim. Eu posso fazer um ecocardiograma simples mesmo, 2D, não precisa de todo esse ferramental novo que a gente tem. Se tiver, ótimo, mas se não tiver também tudo bem, porque o ecocardiograma convencional é o que está ligado ao desfecho. As modernidades ainda não têm desfecho logado, né? Em termos epidemiológicos, vamos fazer assim. Então, o ecocardiograma convencional, eu detecto uma hipertrofia cardiovascular, uma hipertrofia cardíaca que eu não estava sentindo nada. Infelizmente, em medicina, ou felizmente, algumas coisas, quando dão sintomas, já é tarde demais. Né? Então, eu consigo, com alguns exames simples, ver, por exemplo, que as enzimas hepáticas estão já passando ali de 10 vezes. Ele já pode ter uma hepatite medicamentosa logo mais, mas eu consigo, às vezes, frear. Então, trazer para dentro do consultório não é passar a mão e endossar o uso. É muito pelo contrário. É para você tentar evitar que aquela vida que está ali, ela se estrepe. Talvez algumas almas você não vai conseguir salvar, mas muitas delas, pela minha experiência prática, a gente consegue. E, Lucas, isso que é muito legal, assim, do teu trabalho, né? Porque trazer isso para dentro do consultório é muito difícil, porque requer muito estudo médico. Porque, primeiro, a gente não aprende na faculdade nada disso, né? Aí, depois, a gente tem que selecionar estudos bons, né? Uma fonte boa de estudo. E quando a gente simplesmente lança uma campanha do Tô Fora, eu vejo isso muito mais como uma segurança do médico Sim. do que um cuidado com o paciente. Sim. Porque se tu tá fora, tu diz assim, ó, simplesmente é o que tu falou, Lava lavei as minhas mãos. mãos. Eu entendo que os médicos são humanos, né? No entanto, você não pode confundir algumas coisas. Não é porque eu acho horrível o cara que usa cocaína que eu vou colocar o meu pessoal no meio do tratamento com ele. Tu vai E ter é que exatamente o acolher que você esse está cara falando. e- A gente Exatamente. aprende isso na faculdade, segurar Exatamente. contra a E assim, transferência. olha, Interrompi justo por isso. Não, porque, mas assim, é isso. O médico tem que se despir da sua opinião. O paciente não foi lá para perguntar a sua opinião pessoal. É. Ele foi lá por conta da sua qualidade técnica em ajudar ele no problema que ele tem. E sabe o que é uma outra coisa que eu vejo que é outra lavagem de mãos, tá? Isso na época que eu trabalhava em pronto atendimento, que chegavam os pacientes com, né, alguma coisa mais aguda, mas devido a uma síndrome metabólica, às vezes nem devido a essa síndrome metabólica, era alguma coisa mais aguda, mas eu via na minha frente que o cara estava ali com uma síndrome metabólica pronto, assim, uma bombinha pronta para infartar. E aí seria muito mais fácil, por eu estar num cenário de pronto atendimento, eu só tratar aquela questão aguda e nem mencionar toda a questão e explicar uma questão de síndrome metabólica dentro de um atendimento que tem que ser feito em 5 minutos, em 10 minutos. Mas nós, como médicos, a gente não pode lavar as nossas mãos e atender só aquilo que é rápido e depois se livrar do paciente. É bem pelo contrário, a gente vai ter que acolher essa pessoa e enxergar tudo isso. A mesma coisa do idoso que precisa de um anabolismo terapêutico. Eu não posso ver essa pessoa entrando no meu consultório sem forças para caminhar e simplesmente não fazer nada em relação a isso. E ter hierarquia é importante, né? Por isso que eu sempre falo assim, né? Na escala hierárquica, o treino de dieta e descanso tem que vir primeiro. Porque as pessoas acham que quando a gente fala isso, é anabolizante para todo mundo. Não. Eu diria que acho que 95% das pessoas que entraram no meu consultório, sentaram na mesa e falaram assim, eu queria usar esteroide anabólico, avaliando todo o contexto, não era hora de você fazer isso. E você convenceu o contrário. Não é hora de você fazer isso, entende? Então, assim, muitas pessoas chegam lá no consultório e falam, então, não, é que eu vou começar a treinar, queria dar uma acelerada. Tu vai Peraí, tu vai começar a treinar, Ele então não vamos tem começar. nem direito, né, como utilizar aquele medicamento. A dentro saber o de potencial si, natural também. Exato. Então, assim, não é pra gente ser, né? Do outro lado, que eu falo, eu fico no meio do caminho, a gente toma pedrada dos dois lados, né? Fala, não, você é conservador, você não tem shape, né? Não aceite conselhos de quem não chegou onde você quer chegar, né? Eu falo, claro, né? Eu preciso ter um câncer no cérebro para ser oncologista, Sim, né? Então, a gente acaba tomando pedrada dos dois lados. Então, assim, não era hora, né? Então, se você for alguém consciente nisso, você não passaria esteroide para todo mundo. As pessoas acham que a gente está promovendo o esteroide para todo mundo, e não é verdade isso. Não é. Porque o treino, dieta e descanso faz milagre.
Mas as pessoas não fazem adequadamente o treino, dieta e descanso como deveria ser feito, né? Não é simples você fazer uma dieta hipercalórica com 400, 500 calorias e você furar uma refeição por semana e você ficar durante 6 meses fazendo isso. Não é fácil. Não é fácil. É difícil alguém que consegue fazer isso. É muito difícil. Esse cara talvez merecesse. O esteroide deveria ser para quem merece, não para quem quer. E para quem tá com toda a saúde otimizada, né? Exatamente, com todo... Porque é bom Entrando deixar aí um claro. merecimento aí também, né? Claro, porque o uso abusivo, principalmente de doses altas por muito tempo, ou em estaque, quando a gente coloca múltiplos agentes, aí sim, aí vai Eu resolver. diria que esse cenário não tem como dar bom. Ah, Esse cenário é questão de tempo até ter o efeito colateral. Porque eu tenho dosagens que geralmente são 35 vezes a terapêutica, 50... Qualquer medicamento, você tomar 10 vezes a dosagem terapêutica, vai dar problema. Você pega um esteroide que seja, vamos ver, uma dosagem baixa, pelo que usam por aí, 10 vezes a dosagem terapêutica. E você vai usar ininterruptamente, né? As pessoas fazem um ciclo por ano, o ano todo, né? Durante 2, 3 anos. Aí mistura com insulina, mistura com GH. GH é somatotrofina. Ele tem atração, né? Trofismo pelo soma, o corpo, são todas as células. O paciente que tem, né, o excesso de GH, ele tem uma série de intercorrências, por exemplo, o aumento das suas vísceras, né? O acromegálico tem visceromegalia também. Então você tem, junta com GH, junta com os estimulantes, com clenbuterol, junta com abuso de álcool, Eu ia falar, de uau. 30% a 40%, isso nos sorveis de esteroides anabólicos, de uso de esteroide, de 30% a 40% tem uso abusivo de álcool. Se eu pegar uma pessoa durante 10 anos e abusar de álcool, isso vai dar problema? Vai. E se eu adicionar esteroide, vai dar mais problema ainda. E Mas eu eu não quero tenho ver como essa pessoa separar, dormir. né? E essa pessoa não dorme E aí os também, né? estimulantes- Então, algumas drogas são mais precipitadoras de emergências clínicas do que os esteroides anabólicos. Então, uma insulina, eu posso ter uma hipoglicemia muito mais frequente do que um esteroide anabólico. Eu tenho os estimulantes, os beta-agonistas, aí você pega o clenbuterol, o salbutamol, o pessoal usa bastante, né? Eu posso ter arritmia cardíaca. Hormônio de tireoide, o pessoal aí usa dosagens de 300 microgramas, por exemplo, né? Então, é bastante. Então, eu posso ter arritmias por conta disso, né? Os diuréticos, você tem alteração hidroeletrolítica ali, então você pode promover arritmias cardíacas de uma forma muito mais grave. Então, alguns medicamentos são muito mais perigosos, né, do que o esteroide em si. Só que tá tudo misturado. É essa Tá polifarmácia. tudo misturado ali. Aí, para conter efeito colateral, porque ele não quer, ele tem uma ginecomastia, ele toma o anastrozol. Só que aí ele toma junto com o tamoxifeno. Aí que ele está usando alguma coisa, aumentou a prolactina, ele coloca uma cabergolina. E assim vai. Quando você vai ver, a média, tem alguns estudos que mostram isso de survey, a média de substâncias utilizadas é 11, de 8 a 11 substâncias diferentes. É diferente da velhinha ou do indivíduo que foi no consultório e que está usando uma Deposteron a cada 2 por semana. Uma Durateston por semana, que são 2 vezes a dosagem terapêutica. É completamente diferente esses dois cenários. Eles nunca poderiam ser misturados, mas eles são misturados. De uma maneira irresponsável, por quem geralmente não entende do meio e não entende um pouco de ciência também, né? Perfeita colocação. Lucas, eu vou fazer uma pergunta polêmica, que até não foi no episódio passado, na temporada passada, estava bem naquele momento, né, da proibição do uso de implantes hormonais, tá? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão dos implantes hormonais, porque existiu, e a gente sabe que existe também uma veia comercial, Sim. existe uma veia que não é comercial, existe uma veia que é uma indicação melhor para aquele paciente ou não. Queria te ouvir assim, do grande nome, né, nacional e mundial sobre, mas é verdade, a gente realmente... Como é que tu vê a questão do uso dos implantes hormonais? O implante hormonal é uma das formas mais antigas que a gente tem, que data da década de 40, de administração de testosterona. Então, o implante não é novidade, né? É o primeiro mito debunked, né? Então, não é mais novidade. Segundo, o implante, ele é uma forma, uma via farmacêutica de administração de medicamentos. A gente tem pela mucosa ocular, os colírios, a gente tem pela boca, a gente engole o comprimido via oral, a gente tem por endovenoso, a gente tem parenteral, a gente tem as aplicações intramusculares. Então,
vários medicamentos, eu tenho várias formas de administrar esses medicamentos e todas as formas têm potenciais benefícios e potenciais riscos, né? Dá um exemplo, por exemplo, que a gente não usa mais muito. Tem uma testosterona, uma forma de reposição, que é a testosterona bucal. Era um comprimidinho, assim, que você colocava aqui no intervalo da gengiva e da sua bochecha e ele ficava derretendo ali. A testosterona no sangue subia. Então, eu consigo ver que ela é eficaz para aumentar o nível de testosterona. Mas como potenciais efeitos colaterais, eu tinha alteração do hálito, do paladar, e eu também tinha retração gengival. Com a injeção intramuscular, isso não acontece. Mas com a injeção intramuscular, eu posso ter um carocinho, um enduramento, fica quente ali. Então, todas as vias têm os seus prós e contras. Então, eu vou ter que passar pela necessidade. Esse paciente precisa usar testosterona? É a primeira coisa. A gente vê muita gente utilizando sem precisar. A segunda coisa é a possibilidade desse paciente utilizar. Se o paciente, por exemplo, ele tem um uso do anticoagulante, esse paciente é anticoagulado, eu vou ficar dando injeção para ele? Não é melhor eu dar um gel transdérmico? É muito mais interessante. Esse paciente está com um filhinho pequeno, eu vou passar um gel transdérmico? Para evitar, né, isso é uma coisa anedótica na literatura, mas para evitar, eu vou dar parenteral, né? Eu vou dar uma injeção para ele. E também a preferência, porque tem paciente que morre de medo de agulha e fala, não é injeção, né? Tem paciente, você vê, né, os memes na internet, né? O cara desmaia que vai tomar vacina, não é isso? Vai ficar gritando, um homenzão desse tamanho, né? Então, assim, o cara não quer. E aí você vai passar um gel. E o outro paciente vem e fala, pelo amor de Deus, você não vai ficar me mandando passar creminho todo dia, né? Ele fala, não tem uma injeção que eu posso? Pô, mas eu tenho que aplicar a cada 15 dias. Aí você não vai passar Deposteron e Durateston, você vai passar Anebido, que é a cada 10 semanas, né? Tem paciente que fala, pô, não dá para fazer uma coisa que eu posso ficar 6 meses sem aplicar e tem um implante. Então, todas as vias, elas têm prós e contras. E você ser contra o implante é um pouco nonsense, na verdade. A maioria dos estudos de implante que foram realizados, eles são com um tipo específico de implante, que é o implante da indústria, né? Feito lá no silicone. Não é o mesmo implante, que ele é um medicamento prensado, que é utilizado geralmente para as farmácias de manipulação. Então, o pessoal acaba pegando nisso, né? Que, não, são medicamentos diferentes. No entanto, tem estudos que a gente fala que são estudos de não inferioridade, ou seja, eles são equiparáveis, né? Que já foram feitos dizendo que esses implantes manipulados, eles também têm uma eficácia adequada, eles funcionam e eles também são seguros do ponto de vista clínico, não isentos de efeito colateral. Então, a gente tem que separar o que é um viés comercial, o que é um uso abusivo para todo mundo que não precisava, né, do que você querer proibir uma via. Porque, por exemplo, né, para estradiol, é muito importante você colocar um implante de estradiol. É muito fácil, é muito tranquilo de você fazer e ajuda muita gente. Um implante de gestrinona para endometriose, por exemplo, né? E aí você proibir o implante, você vai privar um monte de paciente, né? Que nem você querer proibir a injeção. Não faz muito sentido isso, né? Você tem que proibir a indicação errada, né? A indicação errada está errada. Implante de tudo quanto é parafernália que fazem por aí, isso não está certo. Isso não tem estudo, né? Para você falar. Eu posso dar um exemplo simples, oxandrolona. Eu não tenho nenhum vínculo comercial, então eu falo o que eu quero. Oxandrolona, não tem estudo. Todo estudo de oxandrolona foi feito por via oral. Eu não tenho um estudo por implante. A molécula foi montada para ser mais biodisponível pela via oral. Ela foi criada para ser biodisponível, né? O curioso, Lucas, é que tu lembra, Lu, também, que quando foram bater no Senado, na questão do... Porque foi parar no Senado. Sim. Foram bater na questão do implante, citaram casos de intoxicação por ocitocina. Claro, ocitocina. De novo, também não tem nenhum estudo, né? É feito por gente que não entende do meio, né? Não entende nada sobre isso e acaba julgando. Eu lembro que foi constrangedor, sabe, Lu? Mandaram um colega, um senador mandou um colega estudar. Esse é o nível de constrangimento que a classe médica acaba passando quando acontece uma situação dessa. Então, eu diria assim, tem implantes que são muito bem documentados, né? O implante de testosterona, de estradiol, o de gestrinona tem menos, mas o professor Elcimar Coutinho tem um monte de estudos sobre isso. Não são estudos randomizados, controlados lá no nível A nas revistas. Sim, mas é um acompanhamento clínico de muitas pacientes ali que a gente tem que considerar essa evidência também. Então,
ser contra o implante, assim, eu falo, você é a favor ou contra? Eu falo nem a favor nem contra, porque é uma via. Essas polaridades. Uma via, mas não perfeito. deixa de ser algo emblemático, Lucas, porque a gente tem algumas sociedades que atrasaram ao máximo o reconhecimento do papel da terapia de reposição hormonal na mulher. Se apegando ao Women Health Initiative, que na verdade mostrou que progestinas, que são progestágenos sintéticos, aumentavam o risco de câncer de mama. Mas nunca que estradiol aumentava o risco de mama. E essas mesmas sociedades, não faz sentido, atrasaram um monte para reconhecer o benefício da terapia de reposição e agora tentam limitar a versatilidade da terapia de reposição, que depende de formulações diferentes, pelos motivos que tu expôs. Pacientes são diferentes, têm gostos diferentes. É desconhecimento ou tem algum conflito de interesse? Não, Porque é que nem eu querer proibir as canetas emagrecedoras, entendeu? Oral combinado, né? Eu falo assim, Pois é. não, eu vou aí proibir que tá. o uso desses medicamentos por caneta. Uhum. Por quê? Não, porque eu vou proibir, porque estão abusando. Será que você não tem que coibir o uso indiscriminado, inadequado, ou a medicação e a via que ela está sendo administrada? Não faz muito sentido isso, né? Então, eu digo assim, é muito mais uma questão de ego, de poder, potencial conflito de interesse, desconhecimento, ignorância científica perfeito. do que outra coisa, né? E É uma aí a bagunça. gente vem por aquele caminho de deixar as pessoas apavoradas, da negatividade, que eu adorei que a gente estava conversando antes. Infelizmente, a gente vai ter que chegar pro final, mas é um final que eu vou dizer assim, eu acho que vai ser surpreendente para muitas pessoas que estão nos ouvindo, mas é um final muito, muito, muito interessante. Porque parece o Lucas traz toda a bagagem técnica, né? Então agora vamos conhecer outro lado do Lucas. Exatamente. Que vai se opor a essa negatividade, né, Lu? E isso... Não, e cientificamente comprovado. Isso. Cientificamente comprovado. Porque ele vai carregar ciência em tudo que ele fizer. Com certeza. E essa questão de trazer essas coisas negativas, então a gente até estava falando, né? O que a gente faz para dormir? Eu paro de assistir coisas negativas à noite porque eu entendo que o meu cérebro vai captar tudo aquilo. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês... Esse é o teu último livro, né, Esse é o Lucas? último, Tá. Não é porque é o último e porque é o lançamento, tá? Que a gente vai dar esse destaque. Tá aparecendo aqui, então. Por hoje, eu agradeço. Lucas, por favor... Conta pra nós por que hoje tu agradece, conta pra nós pelo esse livro. Qual que é essa tua hackeada de saúde do agradecimento? É um hábito que eu descobri um pouco antes da pandemia, seguindo um influenciador digital, e que aquilo aí me chamou muita atenção. Assim, eu gostei muito daquele hábito dele, que ele fazia agradecimentos num caderno. Falava, hoje eu zerei mais um caderno aqui e vou jogar fora, né? A minha internalização e onde eu comecei a fazer os meus agradecimentos, vamos dizer assim, por escrito, né? Porque eu tenho um ato que é ideomotor, né? Escrever é diferente de digitar. O escrever gera muito mais adaptações cerebrais, vamos colocar dessa forma, do que digitar, né? Por exemplo. Então eu comecei a escrever os agradecimentos. E como eu internalizei isso? Eu falo, olha, se eu chegasse no final do meu dia, eu fosse dormir e eu simplesmente não fosse acordar mais amanhã, eu morri. O que desse dia, se eu só pudesse levar esse dia, o que eu levaria? E aí você começa a olhar para as coisas do seu dia. Eu, particularmente, faço à noite, porque eu entendo que isso são os inputs cerebrais. Sabe aquela história? Você acredita? A gente estava discutindo aquela coisa ali, sonhei com aquilo ali. É porque a gente tem memória de curto prazo também, né? Então, eu vejo que esses inputs, né, as mensagens que você manda para o seu cérebro antes de dormir, são interessantes que você faça isso. Essa é a minha preferência, né? Então, o que eu poderia? E são coisas... para muitos triviais, o meu agradecimento vai ser diferente do seu. Então, eu agradeço todo dia que eu vou lá, eu acordo de manhã cedo, minha passarinha lá, minha periquitinha tá gritando, eu vou lá, tiro a gaiolinha dela, ela me dá um beijinho, eu coloco a bananinha dela, coloco lá as frutas para janela dos passarinhos, eu agradeço de ter tomado café da manhã com a minha mulher. Parecem coisas assim, vai ficar agradecendo tudo? Não, são coisas que te vêm na memória, que são coisas positivas. E ao longo do tempo, né, para mim hoje, a gente estava conversando aqui no offline, vamos dizer assim, né, antes eu falo, olha, foi muito bacana eu ter vindo de Uber, né? Foi uma corrida muito legal, né? O fato de eu estar aqui também vai estar lá nos meus agradecimentos à noite, né? Então você começa a viver o seu dia, às vezes já começando a despertar atenção para momentos que foram legais. Isso traz presença no seu dia,
né? Você consegue ver as coisas que são positivas, que muita coisa sequestra a nossa atenção. É bomba explodindo lá em Gaza, é guerra de não sei o quê, a corrupção do Brasil, é alguém proibindo não sei o quê, alguém tentando te cancelar na internet. É um monte de coisa que vai e a gente acaba perdendo presença, né? Eu gosto muito do conceito estoico que fala assim, memento mori, né? Lembre-se que és mortal. Então, pode ser que o homem lá catuca a nossa ficha, dependendo do que você acredita, né? O homem catuca a ficha e fala, filho, é hora de subir, né? Você não está esperando, né? Então, tentar fazer daquele dia. Então, eu procurei nesse livro explicar todos os benefícios físicos que tem de você ter mais gratidão, baseado em vários estudos. E aí são 30 estudos que estão resumidos em uma página. Então, para depressão, síndrome de estresse pós-traumático, pacientes oncológicos, enfim, para várias situações clínicas onde foi feito um diário de gratidão, estudado um diário de gratidão, né, comparado com intervenção de não fazer ou fazer outra intervenção. E tiveram vários benefícios na saúde. Então, de um lado está isso, e de outro lado tem as suas 10 linhas para que você possa agradecer. Então, o livro funciona como um diário também, para que você crie um novo hábito ali de agradecer, né? E você ser grato gera uma série de liberações de neurotransmissores, ou te deixa ali você começa a perceber mais as coisas que são boas no seu dia. A gente muda a nossa bioquímica cerebral, né? E nós vamos Nosso agradecer padrão de nossos ondas. patrocinadores, né, Lu? Mais Sim, uma vez. e sabe que sempre que a gente agradece, a gente, né, sorri, assim, ou agradecer. A gente se lembra que eles estiveram conosco desde o início e tornaram tudo isso possível. E hoje eu vou agradecer a presença do Lucas também de noite. Lucas, exatamente, Eu agradeço muito o convite. obrigada. Muito obrigada. Sim, olha, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. É muito lindo ver o teu olho brilhando, falando sobre isso, tá? Como é bom ouvir uma pessoa... E assim, quando a gente escuta uma pessoa com calma e com clareza falando sobre isso, a gente entende que ela realmente sabe muito bem aquilo que ela está falando. Então, tu nos traz muita segurança em relação a um tema que, sim, que muitas vezes gera um certo temor para as pessoas. E esse teu trabalho de esclarecer, de organizar essa bagunça, ele é muito necessário. Eu agradeço, fico grato por estar aqui hoje. E é exatamente isso, né? Acho que essa função do podcast também, né? Se você não consegue pegar um assunto complexo e traduzir numa linguagem simples para uma pessoa que não tem aquele conhecimento, talvez você não tenha entendido exatamente daquilo ali, para você não conseguir explicar daquilo ali de uma maneira simples, né? E para quem é da área da saúde, fica o convite para fazer parte da Anabolic Academy. Lucas, para finalizar, fala um pouquinho desse teu projeto e da tua pós. A Anabolic Academy é tentativa de reunir, né? Toda semana a gente tem atividades, ou é a live com um convidado, ou uma live comigo, ou uma aula, ou pega um estudo científico, a gente lê ele de cabo a rabo, vou traduzindo, dando os pitacos metodológicos, né? Tem aulas, tem cursos, tudo isso dentro da plataforma, né? E para quem quiser ainda mais aprofundar, para médicos, eu tenho a pós-graduação em anabolismo clínico, onde a gente discute aí esses temas aí, por exemplo, de sono. Só de sono tem mais de 4 horas de aula, só de parte metodológica tem 7, 8 horas de aula, então a gente vai aprofundar bastante, né? A Anabolic Academy é para profissionais de saúde, principalmente, e para pessoas que são interessadas também, querer conhecer um pouco mais desse trabalho. Se quem quiser se cadastrar, pode se cadastrar gratuitamente. Tem vários conteúdos que são liberados lá, gratuitos também, para quem quiser ter ideia de como é a plataforma. E para te acompanhar nas redes sociais? DR Lucas Caseri. Vamos colocar depois. E todos os livros online, livrarias, Pelo Instagram já pelo tem Instagram, tudo. Tem lá o linkzinho do perfil lá e consegue abrir tudo, desde a plataforma, os livros, cursos, Pessoal, nós não aulas. colocamos todos os livros na Não, mesa são porque não muitos. tinha espaço na Ia mesa. quebrar a mesa no meio. Exatamente. Né? A gente até testou o reforço. mas E na são verdade, todos livros de peso, então... Tudo livro de peso do grande Lucas. Mais uma vez te agradeço. É um prazer ser teu colega, teu nível notável, mas não só técnico. Teu nível como ser humano engrandece a nossa profissão. Muito obrigado mais uma vez, Lucas. Eu que agradeço. Tu tá sempre bem-vindo para vir aqui. Agradeço. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. E como um gesto de gratidão ao nosso podcast, se você ainda não se inscreveu, não curtiu, não compartilhou, por gentileza, faça isso, porque isso vai levar esse nosso trabalho a um alcance maior. Pessoal, até o próximo episódio. Até o próximo e hackeie-se.